Meu Deus, já começa o vídeo tossindo. E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, estamos nós no silêncio da madrugada para falar sobre essa história da segunda divisão. Só para esclarecer mais uma vez para você, por causa do tratamento da minha esposa, a minha vida tá meio fora do fuso, então eu tô gravando esses vídeos no meio-dia, que entram no ar meio-dia, eu tô gravando na madrugada. Então, geralmente a gente escolhe um tema e debate esse tema aí, você deixa a sua opinião, eu deixo a minha opinião, e no vídeo da noite, das 8 da noite, a gente faz um boletim de informações do São Paulo, tá bom? Então me perdoe se aconteceu alguma coisa muito importante na manhã desta quinta-feira, você não vai ver nesse vídeo da hora do almoço, você vai ver só no vídeo da noite, tá? Sempre gosto de fazer esse esclarecimento, porque como a gente faz aqui as notícias diárias, né? A gente cobre as notícias do São Paulo e se aconteceu alguma coisa de manhã, fica estranho. Mas aí, para não ficar sem a gente conversar aqui, se ficar sem o vídeo, a gente escolhe um tema. E hoje o tema que eu queria falar com vocês é sobre segunda divisão, que muita gente está falando que é o único caminho para salvar o São Paulo, cair para a segunda divisão. Eu tenho minha opinião diferente. Deixa eu agradecer mais uma vez você, amigo, amiga do canal. Chegamos a 470 mil inscritos. Toda vez que a gente bate uma marca dessa, eu fico olhando para trás e lembrando do começo do canal. Realmente é inacreditável da gente ter conseguido esse feito. Graças a vocês, por isso que eu agradeço. Então, aquela camisa vai de presente para o ganhador. Eu vou anunciar essa semana ainda. Eu vou falar o dia direitinho, um dia que mais para o final de semana, talvez no pós-jogo do último jogo do Campeonato Brasileiro, eu falo para você o nome do ganhador. E para participar é sempre assim, né? Você tem que ser inscrito no canal, aí você participa, você comenta, você deixa a sua opinião, você deixa o seu like. São presentes para os amigos do canal. Legal, a gente conseguiu levar o amigo pro jogo do camarote da Sportsbet.io, e aí presenteando as camisas, presente da São Paulo Mania do Alpha Shop. Então eu sempre gosto de agradecer, sempre essa troca que a gente tem aqui, né, da sua parceria com o canal, e fico muito feliz da gente ter chegado nessa marca. E agora já podemos pensar no próximo prêmio, né? No que vocês querem ganhar do São Paulo. A gente pensa com carinho, eu vou falando para vocês aqui, tá bom? Deixa eu falar rapidinho do OneFootball, nosso primeiro aplicativo de futebol para celular. Você clica e no primeiro link da descrição, acompanha, e aí você sabe que vai começar a Copa do Mundo, vai ter bastante novidade durante a Copa do Mundo, e você pode acompanhar o Campeonato Alemão de graça enquanto isso, né? Você assiste todos os jogos ao vivo no futebol, totalmente de graça. Então você já sabe, é só baixar, tá no primeiro link da descrição, você baixa de graça, curte o melhor aplicativo de futebol para celular, e na Copa do Mundo vai ter novidade legal pra caramba que eu vou contando para vocês, vou informando vocês, tá bom? Sobre o vídeo de ontem, que vai entrar na janelinha aqui, sempre entra aqui desse lado, né? Quando acaba o vídeo, a gente falou sobre o discurso, o pronunciamento do Casares, né? Que não foi uma entrevista coletiva, foi um pronunciamento. Deixei a minha opinião lá e muitos de vocês opinaram e concordaram comigo sobre o patético depoimento do Casares lá, ridículo. E vocês concordaram comigo. E só faltou eu dizer para vocês sobre mais um erro da gestão do Casares de não pagar os jogadores, né? Esse bando de acomodado aí que não recebe, já são acomodados recebendo, imagina não recebendo. É que a gente sempre tem falado aqui, né? Você que está aqui comigo todo dia, você sabe que a gente sempre exigiu dessa direção que pagasse os jogadores, que é um direito de todo o jogador profissional. O que eu não falei, eu não entrei tanto nessa questão, não entrei nessa questão no vídeo sobre o depoimento do Casares, porque as informações que o próprio Casares passou e que o Belmonte, que eles passaram, foi o seguinte, que eles pagaram na sexta-feira, principalmente na sexta-feira passada, os jogadores da base, vão pagar até o final do ano, e que as dívidas com os jogadores, eles teriam conversado com os jogadores, e segundo o presidente do São Paulo, os jogadores e o diretor de futebol lá, sei lá o que o Belmonte faz, os jogadores entenderam a situação do São Paulo, então não há, teoricamente, não há reclamação por parte dos jogadores. Se o presidente do São Paulo fala que explicou para os jogadores entenderam a situação, então eles têm que ficar quietos e jogar bola. Então eles aceitaram o que o presidente do São Paulo falou. E eu não quero acreditar que o presidente do São Paulo seja um mentiroso quando ele diz que os jogadores aceitaram, entenderam a situação e sabem que o São Paulo vai pagar a dívida até o final do ano. E a gente sempre fala aqui, já conversamos várias vezes sobre isso, um jogador de futebol que ganha 600, 700 mil reais, não receber direito de imagem, não é a mesma coisa que um pai de família que precisa de dinheiro para colocar comida na mesa. Não é um desespero, esses caras não vão morrer de fome, não vão deixar de pagar um plano de saúde se atrasar o direito de imagem. Mesmo assim, tem o direito de receber. Mas eu volto a repetir,
Volto a dizer, vou repetir, se os jogadores, o presidente do São Paulo disse que os jogadores entenderam a situação e aceitaram essa situação do pagamento da dívida até o final do ano. Então, se eles aceitaram, eles têm que ficar quietos e jogar bola. É simples assim. Tá? Em todo caso, vai entrar para você aqui na janelinha. Se você que não viu o vídeo, você assiste e eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. Lembrando, sportsbet.io nos patrocina o canal Barulho Lives, que entra sempre no card aqui no. Aqui, o card entra aqui em cima, né? Você se inscreva lá também e faz o seu cadastro, faça suas apostas e se divirta. Primeiro comentário fixado está o link da sportsbet.io. Tem as redes sociais também, eu sempre esqueço de falar. As redes sociais da sportsbet.io são muito legais também. Tem várias promoções lá dos jogos do São Paulo. Então se inscreva também nas redes sociais da sportbet.io, que está aqui com a gente dando essa força para o canal, tá bom? E aí, gente, só para finalizar, antes de falar da Série B, essa história do Patrick e do Rogério Ceni, cada um fala uma coisa. Ah, não, o São Paulo não quer mais. Ah, o Rogério Ceni não quer mais o Patrick. Ah, o Patrick, os agentes do Patrick, o staff, adoro essa palavra, ainda mais com cabeça de bagre. O staff do Patrick ficou magoado, quer que ele saia. É um buchiche, uma fofocaiada, porque é um bando de candinha, né? Ninguém resolve nada, nem o presidente, nem o Patrick, nem o Rogério Ceni, ninguém resolve nada. Fica um falando pelas costas do outro, um bando de candinha fofoqueira, e não se toma providência nenhuma. O que eu falei, o desrespeito do Patrick em relação ao Rogério Ceni no vestiário, eu acho um absurdo. Tudo bem, você tem discussão, você tem briga de vestiário, isso no futebol é normal. O Rogério Ceni falou que ele exagerou, passou da conta, mas o que mais me irritou foi o cartão amarelo que ele levou contra o Fluminense quando o jogo terminou. Quando ele entrou em campo, visivelmente bicudo, sabe? Criança fazendo bico, e toma o cartão amarelo para ser suspenso para entrar de férias. Mas é simples resolver esse problema. É só fazer ele treinar todo dia e levar ele para Goiás, como o Rogério Ceni fez com o Luciano. Só que aí, esse tipo de medida desagrada os mimadinhos, desagrada os guerreirinhos que gostam de queimar treinador. Então, o Ceni fazendo isso, ele acaba criando um problema para ele mesmo. Porque aí esses caras eles vão derrubar o treinador, como isso já aconteceu centenas de vezes. Vocês sabem a minha opinião sobre o Rogério Ceni, eu acho ele um técnico fraquíssimo, que não tem condições de dirigir o São Paulo, ainda mais nesse momento, mas os jogadores estão fazendo o mesmo processo que fizeram com tantos outros treinadores. E eu falo, Rogério Ceni é fraco como treinador. Se eu pudesse escolher, escolheria outro. Só que trocar o Rogério Ceni não vai resolver o problema. E aí a gente entra no assunto que eu gostaria de debater com vocês. Eu tô ouvindo, já escutei várias vezes nesses tempos de crise de São Paulo, muitos torcedores falando: ah, tem que cair para a segunda divisão. E usam muito o exemplo do Corinthians, que quando foi rebaixado em 2007, voltou, depois cresceu, aí foi campeão mundial, campeão da Libertadores e tal. Só que aí, muita gente também lembra que o São Paulo está virando uma Portuguesa, um Vasco da Gama, um Cruzeiro, que está se apequenando cada vez mais. Não estou desmerecendo nem a Portuguesa, nem o Vasco, nem o Cruzeiro, principalmente a minha querida Portuguesa, que está tentando se reerguer depois de administrações que destruíram a Portuguesa. O Cruzeiro e o Vasco, que agora estão de volta para a primeira divisão. O Vasco virando SAF, o Cruzeiro com o investimento do Ronaldo. Esses times viveram situações dramáticas e agora estão conseguindo se recuperar. Eu sempre digo para vocês, acabei de falar sobre o problema do treinador, que o problema do São Paulo é estrutural. Não é só uma questão financeira, não é só uma questão de treinador, não é só uma questão de jogador ruim, não é só uma questão de presidente preocupado em se reeleger, com diretor de futebol que não sabe nada de futebol. É estrutural. Isso precisa ser mudado o mais rápido possível, que me deixa entristecido é que não tem perspectiva. E aí o que acontece? Se você cai para a segunda divisão, esses caras vão continuar. Porque esses caras são movidos à vaidade. É a vaidade que está em primeiro lugar, não é o São Paulo. Desde os 200 e poucos conselheiros, diretores, é a vaidade. Então, se o São Paulo for rebaixado, vai perder dinheiro, vai afastar investimento, vai afastar patrocinador, os jogadores vão pensar, já pensam, né? Mas vão pensar 1000 vezes para jogar no São Paulo. Nenhum grande profissional vai querer trabalhar num clube falido, mal administrado e na segunda divisão. A gente vai ter um monte de problema, porque vai abrir mais espaço para gente incompetente. Porque os poucos competentes provavelmente vão se mandar e vai ficar um campo aberto para esse bando de amador, para esse bando de incompetente, e ainda trabalhando com menos dinheiro do que trabalha hoje. E aí, a pergunta que eu sempre faço é a seguinte:
vocês usaram, muitos torcedores usam o exemplo do Corinthians, outros clubes que cresceram depois que foram rebaixados. Não dá para fazer, a pergunta que eu faço, não dá para fazer esse trabalho de reestruturação sem ser rebaixado? Vocês acham que precisa ser rebaixado para ter esse choque de realidade e começar a ter mudanças? No São Paulo, eu acho mais difícil disso acontecer. O São Paulo não vai virar uma SAF, a gente já conversou sobre isso aqui. Justamente por isso. Os caras não querem perder a mamata, os caras não querem perder as mordomias, não querem perder os privilégios, não querem dividir com ninguém esse poder que eles acham que tem de comandar pessimamente um clube com 20 milhões de torcedores. O que eu faria, uma solução que eu acho que é perfeitamente viável, desde que haja interesse, é simples. Joga limpo com a torcida, joga limpo. Então essa tal reestruturação que o Casares fala, que nunca acontece, porque ele nunca faz, né? Você não pode falar em reestruturação e trazer um Éder para ganhar 700 mil reais por mês. Você me desculpa, isso não é reestruturação. Por que não se joga limpo com a torcida? Por que não se joga limpo em relação a contratações? Por que a gente não monta um time modesto? Se o presidente apresenta essa solução para nós, um time modesto para sanar as dívidas, que mesmo que durante 1 ou 2 anos tenha que mudar as características do futebol histórico do São Paulo e jogue mais fechado, com jogadores comprometidos, que talvez que nem precisem ter tanta qualidade, mas que tenham comprometimento, porque hoje a gente vê jogadores de péssima qualidade sem nenhum comprometimento. Eu acho que se for explicado para a torcida do São Paulo e for mostrado, principalmente, um trabalho sério de reestruturação, a torcida vai entender. A torcida vai entender de passar 1 ano ou 2, dependendo do desempenho do time em relação à vontade, em relação à postura, em relação a comprometimento, talvez os resultados não possam vir nos próximos 2 anos. Desde que haja essa tão falada transparência, esse comprometimento que não existe no São Paulo. Hoje a gente só escuta promessa furada. Mais uma vez, na entrevista do Casares, ele disse que vai contratar jogadores com compromisso, com o clube, que se incomodem. Ele falou a mesma coisa no ano passado, e olha os caras que eles contrataram. Você acha que o Marcos Guilherme, o cara que se incomoda com alguma coisa? Então, e outra coisa, para finalizar os argumentos sobre segunda divisão, que eu acho que não resolve absolutamente nada se for rebaixado. Para mim, o pior de tudo é a mancha que fica na história do clube. Para mim, não existe mancha maior do que ser rebaixado para a segunda divisão. Você pode perder finais de campeonato, você pode não se classificar para Libertadores, ser eliminado de torneios. Você pode, como no caso do São Paulo, não ter taça da Copa do Brasil. A gente não tem o troféu da Copa do Brasil. Talvez porque os melhores times do São Paulo nem chegaram a disputar a Copa do Brasil, né? Porque eles disputavam a Libertadores. O time de 2005, por exemplo, não disputou a Copa do Brasil. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Corinthians, os melhores times os melhores elencos desses times disputaram Copa do Brasil. Mas independente de qualquer coisa, não temos Copa do Brasil. Eu prefiro 1000 vezes não ter na sala de troféus do São Paulo uma Copa do Brasil do que ter troféu de Série B. Então, além de tudo isso, de todos esses prejuízos que eu falei, a humilhação, a mancha para um clube grande cair para a segunda divisão, para mim, é o pior de todos como torcedor. Mas é só a minha opinião, eu quero muito saber a sua. Volto às 8 da noite com as informações, tá bom? Sobre o clube, ver esses bastidores aí essa picuinha das candinhas, Patrick, Rogério Ceni, Blogueirinho, Boca de Farofa, essa turma toda que a gente já tá de saco cheio. E no momento, Maguila, um abraço pro Luan Silva, lá de Teresina, no Piauí, pro Luigi, que assiste a gente de Angra dos Reis, e pro Carlos Henrique, de Goiânia. Por favor, deixe seu like, continue se inscrevendo para a gente acompanhar o São Paulo, cobrar esses caras e ver se a gente encontra soluções para sair desse buraco onde o São Paulo se encontra. Fiquei com Deus, a gente se encontra às 8 da noite, aqui nem Vai São Paulo, que é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Um abraço para você. Tchau, tchau.